Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Como vocês já puderam ver no título do vídeo, hoje nós vamos estudar sobre geometria molecular. Bom, quando átomos de não metais se unem, eles o fazem por meio de uma ou mais ligações covalentes. Bom, como consequência dessa união, surgem moléculas com dois ou mais átomos. Olha bem, aqui a gente tem a figura de algumas moléculas. Olha só, temos o metano, a água e o dióxido de carbono. Olha só que bacana. Temos até figurinhas animadas nesse caso, né? Mas para a gente conseguir ver que existe um átomo central e os átomos ligantes. Bom, a gente usa o termo geometria molecular para nós designarmos a maneira como os núcleos dos átomos que constituem as moléculas se acham posicionados uns em relação aos outros. Agora que você entendeu que existe geometria molecular, é hora de entender um pouquinho como definir e determinar qual é a geometria presente em uma determinada molécula. Por isso, nós entenderemos agora o modelo da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. A sigla dele é VSEPR. Mas grave a essência do que significa. Bom, o que acontece? Imagine que a gente encheu 2 balões com gás, tipo bexigas que são usadas em festas infantis mesmo. E aí, se a gente amarra pela boca e a gente solta no chão, o que acontece? Será que em qual disposição geométrica que eles vão cair? Então, do mesmo modo que os balões procuram se afastar um do outro ao máximo, os pares de elétrons existentes ao redor do átomo central de uma molécula também tendem a fazer essa mesma coisa. Eles tendem a se afastar ao máximo, eles não gostam um dos outros, então eles tendem a se afastar. Porque eles possuem todos cargas de mesmo sinal, tipo, só negativa, né? Então eles se repelem mutuamente. Bom, e aqui do nosso lado direito, a gente vai entender os 3 passos para o sucesso. Sucesso de quê? Sucesso na compreensão do modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Então, a primeira coisa que a gente faz é escrever a fórmula eletrônica, posteriormente a distribuição dos pares de elétrons e, por último, né, a nossa consequência maravilhosa é a determinação da geometria molecular. O nosso primeiro passo consiste em escrever a fórmula eletrônica da substância e contar quantos pares de elétrons existem ao redor do átomo central. Ai, meu Deus, o que é um par de elétrons? Vamos olhar aqui do nosso lado esquerdo e vocês vão ver o seguinte. Aqui considera-se como par de elétrons ligação covalente, seja ela simples, dupla ou tripla, e também par de elétrons não usados em outras ligações. Então, logo abaixo a gente tem uma molécula maravilhosa e muito famosa, sem ela a gente não vive, que é a molécula da água, H2O. Como vocês podem ver, o nosso átomo central é o oxigênio e aí nós temos 2 hidrogênios ligados a ele. Então, o que acontece? Nós temos as ligações sendo feitas, né, do oxigênio com os hidrogênios. Entretanto, nós temos, como abaixo vocês podem ver uma setinha indicando, os pares de elétrons livres, ou seja, eles não estão sendo usados na ligação. Porque pense só, o oxigênio com o hidrogênio, eles só vão utilizar aquele par de elétrons, por causa da camada de valência, né? Então, nós temos 2 pares de elétrons que estão livres, esses que estão sendo representados acima do oxigênio e também abaixo. Então, o que acontece? O que influencia a existência desses pares de elétrons? Bom, acontece que quando nós temos 2 pares de elétrons ao redor do átomo central, eles vão tender a ficar em lados opostos, graças a essa repulsão. No caso, assim, se fossem 3 pares, né, por exemplo, eles ficariam com posições dos vértices de um triângulo equilátero. E se fosse 4, né, se fossem 4 pares de elétrons, as posições dos vértices de um tetraedro. Então, mais daqui a pouquinho, a gente vai ver outros exemplos, né, das geometrias em si, os nomes dados para as geometrias moleculares. Então, vai poder ficar mais fácil. Agora, nosso segundo passo.
Agora, você vai escolher a disposição geométrica que faça com que exista a distribuição dos pares de elétrons. Então, a gente vai considerar essa mini tabela do nosso lado esquerdo. E aí, nós temos assim, que se o número de pares de elétrons for igual a 2, nós teremos uma distribuição, né, com um segmento de reta. No caso de nós termos 3 pares de elétrons, nós teremos uma distribuição com o sentido de um triângulo equilátero. E no caso de 4 pares de elétrons, nós teremos um tetraedro. Ai, parece super abstrato, super complexo de se ver? Um pouco. Entretanto, nos próximos exemplos, vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil de se visualizar, porque quando você realiza o nosso primeiro passo, né, quando é feita a escrita da fórmula eletrônica, fica muito mais fácil de você perceber como está ocorrendo a distribuição. Temos agora o nosso terceiro e último passo. Então, o que acontece? Nós vamos considerar apenas os átomos unidos ao átomo central, que, por causa desse fato, né, aí sim a gente consegue fazer a determinação da geometria da molécula. Eu queria a atenção de vocês para que vocês olhassem do lado esquerdo da apresentação, e aí vocês vão ver o caso da amônia, o NH3. Vocês podem ver que existem 4 pares de elétrons. São essas nuvenzinhas azuis aí que estão circuladas. E aí, logo do lado, né, aparece como um tetraedro, porque se nós pararmos para pensar assim, na questão da disposição dos pares de elétrons, são 4. A gente já tinha visto antes que 4 pares de elétrons têm o segmento de um tetraedro, né? Entretanto, para a determinação em si da geometria molecular, não considera-se esse par de elétron livre aí que não está sendo utilizado em ligações. Então, a gente vai considerar os 3 hidrogênios para determinação da geometria. No caso da amônia, nós consideramos que a geometria é piramidal. Então quer dizer que o par de elétrons que está aí em cima do nitrogênio não influencia em nada? Claro que influencia. Vai influenciar na questão da repulsão com os demais pares. Bom, agora a hora de colocar em prática o que nós já estudamos. Como primeiro exemplo, nós temos ali do lado esquerdo o HCl. O HCl que nós conhecemos como ácido clorídrico. Entretanto, como que a gente consegue determinar a geometria molecular, sendo que nós temos 2 átomos envolvidos nessa molécula? Apenas 2. Acontece que toda molécula biatômica possui geometria molecular linear. Aqui, seguindo essa setinha, nós temos a representação da molécula do HCl, o ácido clorídrico. Logo abaixo, nós temos o caso do dióxido de carbono. Nós também temos a representação da molécula ali embaixo. E aí, o que acontece? No caso do dióxido de carbono, o CO2, nós também temos o segmento de uma reta, porque como foi falado lá em cima, no caso de... era um dos nossos primeiros passos, né? No caso da distribuição que tem 2 pares de elétrons envolvidos, o segmento é de uma reta. Então, é o que acontece no caso do dióxido de carbono. Temos agora 2 exemplos para deixar aquela pulga atrás da orelha. Mentira, nós vamos tirar essa pulga. No caso de 3 pares de elétrons envolvidos, o que acontece? Nós temos aí, como primeiro exemplo, que é uma molécula com geometria igual à trigonal plana, né? E aí vocês podem pensar, no primeiro exemplo, nós temos 3 pares envolvidos. No segundo exemplo, também 3 pares envolvidos. Entretanto, né, a geometria é diferente. A primeira é trigonal plana e a segunda angular. Por quê? Bom, isso diz respeito ao par de elétrons livres que está envolvido. Como vocês podem ver, no segundo exemplo, existe um par de elétrons ali que está livre, ele não está sendo envolvido em alguma ligação. O que não ocorre no caso do primeiro exemplo, né? Porque todos os elétrons estão envolvidos em alguma ligação. Então, por isso, nós temos como primeiro, né, trigonal plana e no segundo, angular. Último exemplo. Nós temos agora 2 representações, né, de moléculas que possuem 4 pares de elétrons envolvidos.
E aí vem a grande questão, né? Novamente, porque nós temos, de novo, formando um tetraedro, né? Se considerarmos todos os pares envolvidos. Entretanto, a geometria molecular em si, ela dá diferente. No primeiro exemplo, como é a representação do metano, ela é tetraédrica. Entretanto, no caso da amônia, ela é piramidal. Novamente, pares de elétrons envolvidos. No caso da amônia, o par de elétrons está livre. Então, nós temos a questão, novamente, da repulsão com os demais elétrons envolvidos. Então, nós temos uma estrutura piramidal formada, geometria molecular piramidal da amônia. E no caso do metano, todos os elétrons estão envolvidos em ligações diretamente com outros átomos. Então, nós temos a geometria molecular igual a tetraédrica. Chegamos ao fim dessa aula. Agradecemos a sua atenção. Não esqueça de curtir, comentar. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E não esqueça de compartilhar com aquele seu amigo que gosta muito de química e também para aqueles que não são tão fãs, para que eles aprendam melhor. É isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.